Hoje eu vim falar um pouquinho sobre mudança de hábitos, o que a gente precisa fazer para melhorar nossos hábitos, implementar novos hábitos e modificar, cortar alguns hábitos que a gente não está satisfeito em tê-los, tá? Fica no vídeo até o final que eu vou te mostrar os melhores caminhos para você fazer isso. Mas primeiro, curte o vídeo, compartilha, vamos ajudar essas pessoas que precisam mudar os hábitos a ficarem melhores, beleza? Vamos lá! E o hábito, ele é engraçado porque às vezes a gente estabelece algumas tarefas, algumas metas pra gente, só que no meio do caminho a gente desiste, tá? E aí eu vou levantar 3 pilares que eu considero essenciais para você mudar ou implementar novos hábitos. Mas antes de entrar nos pilares, a gente tem que entender que tem um grande problema, né? Onde as pessoas elas geram expectativas muito altas nas metas criadas, tá? Elas colocam metas intangíveis, metas irreais. Então elas colocam um sonho da vida delas numa meta de curto prazo. Ou seja, ela acaba se frustrando por não conseguir manter a consistência ao longo do tempo e, consequentemente, ela larga aquilo, deixa de lado, fala que não é para ela e que ela nunca vai conseguir. Então, para mim, os 3 pilares para mudança de hábito, né, para implementar micro hábitos, são conhecimento, consistência e resiliência, tá? E aí eu vou entrar primeiro no conhecimento. O que é esse conhecimento? Na verdade, o conhecimento perpassa por todas as áreas, né? Então é preciso ter princípios, fundamentos, premissas. Você pode chamar do jeito que você quiser, tá? Mas é preciso saber perguntar quando é necessário, saber entender o processo quando é necessário. Então a gente faz algumas perguntas que são básicas para a gente conseguir responder se a gente precisa mudar, quer mudar e como mudar. Que são o que fazer, como fazer e quando fazer. E aí é que está a grande sacada. Quando a gente não sabe responder nenhuma dessas perguntas, a gente vai para quem pode nos ajudar. Tá? O quem é a pergunta-chave para você começar as mudanças que você quer. Então, ter conhecimento, na verdade, é saber perguntar. Tá? Quando a gente sabe perguntar, quando a gente tem a pergunta certa, a gente terá a resposta que a gente precisa para implementar os novos hábitos que a gente quer mudar. E partindo desse conhecimento, desses fundamentos, o que a gente esquece de colocar em metas, em objetivos, quando a gente estabelece alguma tarefa para a gente? São as imprevisibilidades, as adversidades. Então é necessário ter resiliência para continuar no caminho que você quer, mesmo quando acontece algo que não era previsto. Então a gente planeja alguma coisa e no meio do caminho, por exemplo, vem a pandemia e muda tudo. Então é preciso resiliência para suportar aquele processo, aquele momento e continuar avançando, seja evoluindo, seja modificando o seu estilo, mas mantendo o caminho final, do objetivo final. E para isso é preciso ter resistência para suportar todas essas adversidades que vão aparecer, tá? Isso já é sabido. Vai aparecer algum percalço no caminho, então é preciso ter resistência para suportar essas adversidades e resiliência para continuar se adaptando e você seguir focado na meta principal, tá? E é aí que a gente entra na consistência, né? Quando a gente consegue suportar essas adversidades, essas pancadas que a vida nos dá, a gente precisa ter foco, a gente precisa ter disciplina e aí, consequentemente, mantendo essa consistência, você vai chegar no objetivo final, mas tem que ter paciência para esperar o momento chegar, tá? Grande parte das pessoas que desistem no meio do caminho, elas não têm paciência nenhuma, elas não têm disciplina nenhuma para manter aquilo ali todos os dias, todas as semanas, todos os meses, e elas querem o resultado rápido, né? Então, quando o resultado rápido não vem aquele resultado fantástico que ela criou a expectativa de ter, elas perdem a paciência, elas perdem o foco, elas esquecem completamente a disciplina que elas tinham, o objetivo final que ela tinha, porque ela acha que aquilo não é para ela. Então, às vezes ela nem sabe por que ela parou, né? Ela simplesmente parou. E aí tem que saber se perguntar, poxa, mas por que eu parei? Fui eu mesmo que estabeleci aquela meta. Por que eu parei? O que está me fazendo sair desse trilho? Ela tem que saber se perguntar, e aí que volta no conhecimento. E essa tríade fica girando o tempo todo, tá? E aí eu vou entrar nos micro hábitos de fato para que você coloque de vez na sua cabeça aqui. Micro hábito são pequenas mudanças que no fim do processo fazem grande diferença, tá? É quase impossível a gente mudar
todos os hábitos de uma única vez, né? Isso é doloroso, é preciso suportar, é preciso ter resistência, resiliência, mas também é muito difícil. Então, crie pequenos hábitos para que você vá, pouco a pouco, fazendo esse progresso a longo prazo, tá? Sempre pensando no longo prazo, porque o longo prazo vai te gerar resultados duradouros e aí, consequentemente, os seus resultados, que é o sonho de fato, vão se realizar. Um dia, pequenas mudanças que você faz, pequenos hábitos que você cria, você começa a gerar no seu organismo, na sua cabeça, que você consegue. E você consegue, você mantém o foco, você mantém a disciplina. Se aparecer uma adversidade, alguém te chamando para sair, para comer uma pizza, pode ser uma adversidade que você não tinha planejado. Tá? Então, olha só, adversidades nem sempre é uma coisa drástica, não. É aquela coisa que te faz sair do caminho, do trilho, do foco. Tá? Então, se alguém te chama para comer uma pizza, você fala, poxa, hoje eu não vou. Hoje eu não vou. E quando a gente cria um compromisso com a gente mesmo, a gente tem que ser forte o suficiente para suportar todas as pancadas que vêm, né? Então, pequenos hábitos fazem grande diferença. Outra coisa, se a gente for levar para o lado de treinamento, poxa, eu não aguento treinar todo dia, treinar é muito chato, eu não vou para academia, que não sei o que, pô, fica lá 1 hora, não faz 1 hora, faz 20 minutos, vai lá, faz 20 minutos, ou faz em casa 20 minutos, chama alguém para ir com você, vai correr, vai pedalar, vai fazer um treino de calistenia, que é um treino de peso do próprio corpo. 20 minutos. Quando você implementar 20 minutos, 2 vezes a semana, poxa, na próxima semana eu quero fazer 3 vezes, aos pouquinhos, progressivamente você vai modificando os seus hábitos, você vai implementando novos hábitos, e quando a gente implementa novos hábitos, a gente acaba modificando outros, porque é uma coisa natural. Então, quando a gente começa a treinar, consequentemente, a gente começa a comer melhor. Porque a gente já fala, poxa, eu estou focado, eu tenho que, né, pensar no todo aqui. Eu não vou, se eu treinar e depois chegar lá e comer mal, não resolve o meu problema. Então, normalmente, por mais que você não veja essa mudança tão perceptível no curto prazo, não tem problema. Ela já está gerando mudanças que a longo prazo vai te fazer muito bem. Tá? Então, o que você precisa fazer? Pega, anota no papel, faz um checklist do que você come, do quanto você dorme, que horas você acorda, que livro você quer ler, enfim, faz o seu checklist do seu dia de maneira geral, tá? E aí você coloca lá nesse papel o que eu quero cortar, né, de vez, o que eu quero mudar de vez e o que eu quero implementar de vez. Então, quando a gente fala que é cortar, a gente pode cortar pouca coisa. Igual eu falei, se eu quero cortar, parar de comer 2 pães de manhã, eu começo cortando um pão só. Porque se eu cortar os 2, você não vai nem saber o que comer, né, ali para substituir. Então, eu quero cortar pão, corta um primeiro. No mês que vem, corta meio. No outro mês, corta meio e aí coloca alguma coisa no lugar. Né, eu quero parar de tomar 2 litros de refrigerantes. Então, toma 1,5 litro. Toma 1 litro. Toma meio litro. Para de tomar refrigerante. Eu fiz isso com café, né? Eu tomava o café com açúcar e eu fui implementando a cada semana tirar 1 colher de açúcar do meu café. Então, se antes eu colocava 6 colheres para fazer 1 litro de café, eu comecei colocando 5. Fiquei a semana inteira com 5. Na outra semana, 4. Na outra, 3. Na outra, 2. Na outra, 1. Aí nesse 1, na outra semana eu não cortei de vez, eu só diminuí a quantidade desse 1. Depois diminuiu mais um pouquinho. Eu falei, agora eu vou tomar sem açúcar. E cortei o açúcar. Então, assim, são hábitos que a gente vai mudando para melhor, né? Ou você quer implementar novos hábitos. Eu quero começar a ler mais, eu quero estudar mais, eu quero treinar mais, poxa, eu quero comer bem, coisa que eu não faço. Então, se pergunta o que fazer, como fazer e quando fazer. Não sabe essas respostas? Procure um profissional para te ajudar. Tem gente que não consegue treinar sem supervisão, né? Sem um personal. Procure um personal, né? Ele vai te ajudar. Crie um compromisso. Quando a gente cria um compromisso, você tem que manter o acordo com aquilo. Sempre pensa assim, mais um. O que significa um mais um? Eu posso cortar mais um hábito, eu posso implementar mais um hábito, ou eu posso substituir mais um hábito, tá? Então, mais um é eu conseguir mais uma vitória hoje.
Hoje, amanhã, depois, consistência. Vai aparecer as pancadas da vida, as adversidades? Resiliência, resistência. Tem que ter paciência para saber esperar o resultado. Tá? Resultados de curto prazo, principalmente. Se você gera essa expectativa muito alta e não consegue, a indisciplina fica maior, a frustração é maior, né? E a gente esquece, a gente bloqueia o conhecimento que a gente tem e sai do caminho dos hábitos mais saudáveis, os hábitos mais poderosos. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até semana que vem. Tchau!